Você está numa cilada que talvez 98% das pessoas estejam, né? E poucas se dão conta, e quando se dão conta em forma de sofrimento, mas é melhor isso do que continuar sem perceber, né? Você está imerso numa cultura, não uma cultura que não é sua, pessoalmente, uma cultura geral, é a cultura do nosso tempo, uma cultura que te dá uma visão falsa do eu, tá? Você, Luke, e 100% ou 99% da minha audiência, e não só, e a minha audiência é absolutamente qualificada. Eu tô falando 99% da minha audiência porque fora da minha audiência é 100%, tá? Você tem uma visão falsa do eu. Isso não tem nada a ver com temperamento que o pessoal tá falando aqui, não tem nada a ver, não. Isso aqui é o nosso caldo cultural, que chama uma visão falsa do eu. E talvez com 2 minutos, você me ouvir por 2 minutos, talvez você vai conseguir compreender, entender e resolver, tá? Então olha só, você é um sujeito bacana, de 26 anos, casou, tá? Casou tem 2 anos e pouco, resolveu fazer uma faculdade de TI para sustentar sua família, entrou na igreja e começou a ver que ali na igreja tem assuntos que você começou a... Bem, não é que na igreja tem nada disso. Você que, porque entrou na igreja, você talvez tenha ido atrás de uma outra informação e você descobriu que existe uma coisa chamada filosofia e teologia. Não sei exatamente o que você estudou acerca desses 2 assuntos, mas para algumas pessoas são assuntos envolventes, são assuntos interessantes. Eu vou te explicar exatamente por que são envolventes e interessantes. E aí você me conheceu, se decidiu a fazer a certificação e percebeu, a psicologia é a unificação de um monte dessas coisas. Não, a psicologia não é, tá? Isso aí sou eu quem faço. Ela deveria ser, perdão. Mas se você entrar numa faculdade, que é isso que você está achando, né, que você está falando que vai fazer, você entrar na faculdade de psicologia, não tem nada lá, nada, nem de longe próximo ao que você aprende na certificação. A começar pela própria, o que parece uma coisa muito óbvia depois que eu fiz. Mas quem fez fui eu, concorda? Chamar um professor de filosofia, professora de antropologia da moda, professor de nutrição, professor de artes cênicas, botar isso tudo articulado por mim, que está explicando um monte de coisa também. Falar, aí começa a ficar muito interessante, né? Mas quem fez isso, lembre, fui eu. Isso não tem lugar nenhum, tá? Então vamos lembrar que o que você está vendo na certificação, existe uma inovação, não só tecnológica, estética, etc., mas conceitual, pedagógico conceitual, beleza? Então eu estou te ensinando uma forma de você atingir uma certa coisa, que é minha, tá entendendo? Que é uma criação minha, não é uma invenção, na verdade, né? É uma criação no sentido de que eu só explicitei algo que está presente na própria natureza da disciplina, que não havia sido explicitado até então, tá? Mas se você entrar em qualquer faculdade, né, não vai ver nada disso, beleza, Luke? Esse é o primeiro adendo que eu tenho que te fazer. Segundo, você entrou na religião, não sei por qual motivo, né? E depois você começou a estudar filosofia e teologia, e aí eu sei qual é o motivo pelo qual você começou a fazer isso. O motivo é justamente uma certa sensação de que você está dentro de uma visão falsa do eu. E eu já te digo exatamente qual é, Luke. Preste atenção aqui em mim, que isso aqui talvez seja a coisa mais importante de todas as lives que eu já falei, tá? Se você olhar para o mundo físico, né? O mundo físico ele tem uma unidade mesmo, né? Ele é meio contínuo. Acontece que, tanto do ponto de vista conceitual, quanto por análise, né? E por cálculo, as partículas dessa mesa aqui, por exemplo, né? Elas são separadas, se elas fossem uma pessoa, elas estariam separadas a 100 metros de distância umas das outras, não é assim? Ou seja, existe uma descontinuidade no mundo material. Você sequer percebe, mas existe uma descontinuidade no mundo material. Ou seja, essa mesa aqui, né? As partes materiais dela, elas não são assim coladinhas uma na outra. Elas têm uma distância proporcional de 100 metros, se ela fosse uma pessoa, né? Uma da outra. Então, assim, existe em primeiro lugar, a primeira coisa que você não percebe, mas essa é a estrutura do mundo, existe uma descontinuidade no mundo material, tá? E se você olhar para você, Luke, e agora eu quero que você aprofunde aqui comigo já 6h30 da manhã, 7 da manhã, tá? Se você olhar para você, o que você chama de eu, e o que 100% das pessoas chamam de eu, é a parte mais fragmentária do que existe em você. As pessoas, em regra, chamam de eu as suas sensações e os seus pensamentos. Ou seja, quando você está tomando uma decisão,
Continuar numa faculdade ou não, largar a tua mulher ou não, continuar casado ou não, casar ou não, né? Sair desse emprego ou ir para aquele emprego. Em regra, o que você está percebendo para tomar essa decisão, tá? Em regra, o que você está percebendo para tomar essa decisão são as suas sensações e os seus pensamentos acerca daquela coisa.